O livro começa com a notícia de um grupo de garotos criminosos, conhecido como Capitães de Areia. Logo de início tem um relato de um assalto a uma casa e os moradores ficam indignados. Eles pedem para a polícia se pronunciar, fazer alguma coisa em relação a isso. Porém, a polícia pega e logo fala, isso é assunto do juiz de menores, a gente não pode se pronunciar sobre isso. O juiz de menores se pronuncia e fala que a polícia primeiro tem de prender os menores para eles encaminharem ao lugar certo. Vendo essa notícia, uma mãe de uma dessas crianças criminosas pega e fala que no reformatório as crianças sofrem muito. E elas apanham 3 vezes por dia, o filho dela ficou 6 meses lá, não sabia nem se aguentar ficar mais 6 meses. Que lá é complicado. Aí o juiz de menores pega e fala, isso é mentira, a gente só dá a educação que vocês não deram para os seus filhos. A minha parte do livro começa com o capítulo Outra Pista, que logo no início é uma batalha sangrenta entre Pedro Bala e Ramiro pela liderança dos Capitães de Areia. E durante essa batalha, Pedro Bala, como era mais habilidoso, ele estava espancando Ramiro. Mas Ramiro, como era muito inteligente, ele puxou um caco de vidro do chão e arranhou o olho de Pedro Bala, que ficou com uma cicatriz eterna. Ramiro foi expulso dos Capitães de Areia após essa batalha com Pedro Bala e Pedro Bala assumiu a liderança. Pedro Bala liderou os Capitães de Areia em muitos assaltos e roubos. Um dia Pedro Bala e seus comparsas de Capitães de Areia foram falar com um homem que pediu um favor a eles, um trabalho a eles. Que eles iam pegar um pacote que tinham trocado, eles iam trocar um pacote dentro da casa. Então eles bolam um plano, invadem a casa, trocam um pacote e recebem o dinheiro do cara. Um belo dia, na cidade, veio um homem com um carrossel desbotado. Esse carrossel, os capitães de areia acharam ele o máximo, porque eles adoravam brincar. Então eles foram trabalhar no carrossel em troca de poderem brincar livremente. Então eles brincam no carrossel o dia inteiro, ficam felizes e ainda ganham dinheiro. Um dia Pedro Bala e seu amigo vão até as docas falar com seu outro amigo, João de Adão. E lá eles ficam lá, ficam debatendo sobre o pai de Pedro Bala, que trabalhava nas docas, que trabalhava nas docas e lutava pelos direitos dos trabalhadores de lá, sempre foi muito revolucionário. Um belo dia, uma mãe de santo chamada Dona Aninha vai falar com os Capitães de Areia pedindo um favor a eles, para pegar seu Santo Ogum que estava na cadeia. Então os Capitães de Areia bolam um bom plano. Pedro Bala rouba uma carteira em frente a um policial e o policial leva ele para a cadeia. Ele passa a noite na cadeia, pega a estátua e vai embora. Eles bolaram outro golpe também com 100 pernas. 100 pernas foi até a casa de Dona Estefano Santinho para se passar pelo segundo filho dela, que tinha morrido o filho dela e queria se passar pelo novo filho dela. E Dona Esther dá muito amor a ele, carinho, dá comida e tal. E Sem Pernas fez sentido de roubar ela. Mas mesmo assim, eles chamam os seus comparsas Capitães de Areia, roubam as coisas de valor dela e vão embora. Um dia na cidade, na Bahia, chega uma doença chamada alastrim. Uma doença chamada alastrim. O alastrim era uma doença muito ruim, porque sempre só atingia os pobres, porque os ricos já eram vacinados contra essa doença. E o primeiro a pegar a doença foi Almiro, dos Capitães de Areia foi Almiro. Quando os Capitães de Areia estavam sem nada para fazer, Pedro Bala e o professor iam à cidade e desenhavam o rosto das pessoas em troca de alguns trocados. Um belo dia, um homem vai até eles, fala para o professor que ele tem um talento natural com desenho e tem futuro com isso. Dá o cartão a ele e o professor se recusa a usar aquele cartão e rasga. A parte começa quando Dora chega, Dora e Zé Cunha, irmão dela, estão, pois a doença matou o pai e a mãe dela. E eles não conseguem emprego, pois eles ninguém quer ter ela como empregada. Então eles ficam tristes e não têm onde dormir. Os Capitães de Areia, João Grande e o professor, encontram ela e convidam ela para entrar no grupo. Ela aceita, só que o grupo só tem meninos. Então, como ela só tem meninos, ia dar confusão. E deu confusão. Só que o Pedro Bala chegou e acalmou todo mundo.
Com isso, ela queria se impor no grupo. Então, ela sempre queria ir nos assaltos e tal. Assim acontecendo que eles sejam pegos. Uma vez, numa tentativa de assalto, eles acabam sendo pegos. A Dora foi para um orfanato e o Pedro Bala foi para um reformatório. Os outros grupos também foram para a delegacia, só que fugiram no primeiro dia. Pedro Bala, com muita dificuldade, conseguiu fugir do reformatório. Apanhou muito e ficou muito mal, mas conseguiu fugir. E logo depois que ele fugiu, ele foi para o orfanato, pegar a Dora. Conseguiu pegar a Dora. Só que a Dora veio muito doente pro grupo de volta. Antes dela morrer, ela queria ter uma relação com Pedro Bala. Acabou tendo e no outro dia acabou morrendo. Assim jogaram o corpo dela na água, no mar lá, e acabou aí. A minha parte começa quando a Dora morre, o grupo começa a se desintegrar. O professor vai para o Rio e começa a ficar famoso por suas obras publicadas. O Walter Seca se junta ao grupo cangaceiro do seu padrinho, capturado pela polícia e condenado. Perna Seca morre numa perseguição com a polícia também. Gato vai com d'água para Ilhéus, que é a Caçapão. E o Pedro Bala, que o pai era um grevista que foi morto, fascinado pela história do seu pai, se torna um grevista militante rodando no Rio todo. Acabou. Vou falar do espaço em que se passa a narrativa do livro. O livro se passa na Bahia. Os principais espaços do livro é o trapiche, onde os capitães de areia vivem, a delegacia, para onde Pedro Bala é levado, o reformatório e o orfanato. E fim. Os capitães de areia, eles roubavam para sobreviver. Nos dias de hoje isso não é muito diferente, pois existe ainda a pobreza. Então os meninos ainda não têm casa, ainda roubam.